Oi, oi, pessoal! Gente, hoje a nossa convidada aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão sorrir muito com a gente, vão aprender muito. Hoje esse episódio ele está gostoso, com todo respeito, porque quem está com a gente aqui é uma ex-quebradeira de coco que se tornou a melhor chefe do Brasil. Levou a nossa comida tocantinense mundo afora e é um prazer a gente poder receber aqui a chefe Ruth Almeida. Carol, muito obrigada pelo convite, né? E quando surgiu, a doutora falou para mim, Ruth, você vai pro podcast com minha filha. Eu falei, agora eu gostei. É isso aí. E, gente, olha só, ela tá aqui. Vocês estão sentindo aí essa energia, é muito sorriso, é muita coisa boa. Já convida seus amigos, seus familiares e corre pra cá pra assistir. Curte a gente, compartilha, porque eu tenho certeza que o que a gente vai aprender aqui hoje pode transformar e impactar a sua vida. Então, vamos lá, vamos começar do começo, né? Como que começou essa história de se tornar chefe, era quebradeira de coco, veio do Maranhão, Tocantins. Conta um pouquinho aí pra gente, Ruth. Então, tem coisas que a gente vai começar a conversar agora sobre isso, porque eu vim para Palmas com 17 anos. Uhum. Eu já tinha 2 filhas, né? Casei muito cedo, com 14 anos. Aí a minha vida de cozinheira acho que começou nesse tempo, que eu fui para a roça e eu fui cozinhar para 21 homens. Nossa, com 14 anos. Com 14 anos. E era só eu de mulher nessa roça, lá no Bico do Papagaio. E aí foi lá que eu me tornei quebradeira de coco babaçu. Entendi. Porque antes a minha mãe já era quebradeira de coco e minha mãe não queria que nenhum filho dela se tornasse quebrador de coco. Entendi. E quando eu fui lá pro Bico do Papagaio, você tinha que tirar seu sustento. Uhum. E esse era uma maneira de ter sustento mais rápido, digamos assim. Isso, até para você mesmo, para mim mesmo cozinhar, porque dali eu tirava o leite para colocar no peixe, numa caça, comia os gonguinhos fritos, porque a fome era grande. Então, aí eu acho que, e lá eu falo que o meu instinto de sobrevivência foi ativado naquele lugar. Entendi. Porque eu vim de uma casa que não tinha dinheiro, mas tinha comida. Entendi. Porque meu pai plantava, nós tínhamos um quintal grande, que tinha de tudo. Minha mãe tinha pouco, tinha galinha, e a gente limpava buchada de boi, vendia. Então, comida tinha o tempo inteiro. E eu fui para um lugar que era escassez. Ah, sim, a escassez de comida. De comida. Além, porque eles tinham condições financeiras melhor do que a nossa, mas só que no termo popular, mão de vaca. Sei muito bem como é isso. Vai comer aquelas comidas regradinhas, né? E às vezes comida de chefe. Às vezes é pouquinho, viu? Mas matar a fome. Isso é verdade, verdade. E aí, o que acontece? Esse instinto de sobrevivência que foi ativado em mim, lá dentro, com 14 anos, dentro dessa mata, porque lá era mata virgem. Nossa, imagino. Tocantins e Pará divisa ali, então era só eu de mulher e os homens foram para derrubar, tipo, 10 alqueires de mata virgem para plantar. Naquele tempo tinha que ser no machado. Tudo na E mão. eu cozinhava e lá tinha o fogão de lá, o nome era Pau do Brefo. Era fogão a lenha? Minha filha nunca tinha visto o Pau do Brefo. Duas forquilhas enfincadas no chão e um pau, como se fosse um varal. E as panelas são com arame. Gente. E coloquem pendurada assim e o fogão embaixo. Nunca tinha ouvido falar. Olha aí, também cultura hoje aqui, hein? Pois é. E lá é chamado Pau do Brefo, porque diz que é tão brefado é falta de dinheiro, entendeu? Que tem que cozinhar naquela situação. E era para 20 homens. Olha só. E então era muita comida, porque o homem trabalha o braçal, o negócio. E aí eu chorava olhando para aqueles homens comendo só o arroz com feijão. E aí eu comecei a pescar. Olha só. Do lado, em frente tinha um lago. Enquanto eu deixava o feijão no fogo, eu descia, ia pescar traíra. E quando os homens chegavam, tinha uma mistura. Uma mistura ali, uma trairinha frita no azeite de coco babaçu. E ali comecei, né? Então, não tinha café da manhã.
Na minha casa tinha bolo de tapioca, minha mãe fazia bolo cacete, que é uma delícia, ali assadinho na folha de banana, bolo de roda, bolo de puba, cuscuz e lá. Tinha nada disso. Nada. E aí eu quebrava um milhozinho que já tava mais, tipo, já durinho, ralava, fazia um cuscuzinho no pano. E o povo ainda ficava chateado comigo. Por quê? Porque dizia que eu queria ser rica, eu não queria era morrer de fome. Entendi. Então, só para você ver, quando você tá num ambiente, que esse ambiente respira escassez o tempo inteiro, e você pensa diferente, é como se você não coubesse dentro daquele ambiente. Verdade. Então, eu fazia as coisas diferentes e as pessoas, eu via, eles comentavam, jogavam piadinha, entendeu? E eu continuava fazendo ali o meu, porque, na verdade, eu pensei em empreender na roça. Olha só, isso daí. Isso que eu falo, gente, mentalidade empreendedora. Fazendo só um parênteses aqui que a senhora falou do ambiente, eu sempre comento a importância do ambiente que a gente tá. E muitas vezes a nossa mente, ela é muito grande para aquele ambiente. E às vezes a gente não tem coragem de ser quem a gente é e falar assim, não, esse lugar não é para mim. Eu vou sair daqui, ou eu vou permanecer no que eu acho que é o certo, igual a senhora, permaneceu no que achava, para poder, de fato, tanto que a senhora não ficou lá. Eu não sei quanto tempo, mas não ficou lá. Hoje a senhora tá aqui, uma das chefes mais respeitadas do mundo, uma das mais influentes do Brasil, né, que eu vi na revista. Então, assim, por quê? Porque, na verdade, a sua mentalidade não tava lá e aquele ambiente não te pertencia. A senhora tava momentaneamente vivendo naquele lugar, né? Não, só pra completar isso, a fala, eu achava que eu não era filha da minha mãe. Sei como é isso. Sei como é isso. Por quê? Porque eu pensava diferente. Uhum. Eu, com 10 anos, queria ir pra televisão, queria ir pra São Paulo, sendo que não era permitido nem assistir. Olha só. Então você fica pensando assim, será que eu sou? Será que me adotaram? Porque todos os pensamentos, sua fala, o jeito que eu me expressava, entendeu? O jeito que eu sorria, eu não podia sorrir. Nossa, gente, imagina. E aí ficava pensando todo dia, será que eu sou dessa família mesmo? Porque o meu sorriso era diferente de todo mundo, o meu sorriso era uma gargalhada que não tinha fim. Entendo. Entendeu? Entendo. Então não podia. Tinha que sorrir só com o dente. Aquele sorriso amarelo. Então era muito difícil para mim. Uhum. Entendeu? Por exemplo, eu queria muito ajudar minha mãe. Uhum. Eu queria muito mostrar para o meu pai que ele podia contar comigo, que o mesmo trabalho que um homem fazia, eu conseguia fazer, para eu ficar perto dele para aprender. Então, eu peguei toda essa minha história da roça, do casamento, que foi 28 anos, um casamento de um relacionamento muito complicado. Uhum. Primeiro, eu amava ele demais, mais do que a mim. Uhum. E depois eu vi que todo aquele amor estava acabando comigo. Que a gente primeiro tem que se amar, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Tá na Bíblia. A gente primeiro tem que amar a gente, não o outro, né? Você falou que amava mais ele, então já é uma coisa que não tá certo, né? E quando você é criada pra amar mais os outros do que a você mesmo, já é o contrário que a gente tá fazendo, porque a mulher tem que aguentar tudo pela família, a mulher que é ali o esteio da família, a mulher aguenta o relacionamento porque não vai abandonar os filhos. E não é isso que acontece, entendeu? Porque a partir do momento que você decide viver sua vida, você não vai deixar de amar seus filhos. Verdade. Você pode até deixar de amar o marido, mas os filhos não tem como, entendeu? Então, assim, daqui que chega esse entendimento para nós mulheres, e principalmente mulheres que não têm informação, que não têm leitura, que não têm outras pessoas que possam pensar diferente dela naquele ambiente, entendeu? Então, eu vim embora dessa roça grávida, aos 15 anos eu engravidei, tive malária, e graças a Deus eu não morri porque existia Araguaína. Olha só, Araguaína, não sabia. Eu tive malária durante os 9 meses de gravidez. Meu Deus. E eu fiquei, acho que uns 3 meses internada no hospital, no HDT aqui de Araguaína, com 15 aninhos. E os médicos olhavam para mim e falavam, tu não vai sair daqui. Nossa, então ainda teve essa parte que eu não sabia. Grávida. E fazia transfusão de sangue. Eu falava, Deus, não deixa eu morrer, não.
E aí tinha o peso da consciência também, que acho que me matava mais. Por quê? Eu, crente assembleiana, larguei tudo e casei e fui embora, com 14 anos. Gente, uma criança. Por quê? Porque é isso que eu te falo, aquele ambiente familiar parece que não me pertencia. Sim. E era como se eu fosse um peso ou uma vergonha por ser diferente dentro da minha família. Entendi. Entendeu? Uhum. Então eu fui embora para me ser livre. E aí eu fui presa. Porque eu entrei no relacionamento e eu tinha que trabalhar. Hoje é um trabalho análogo à escravidão. Sim, verdade. Porque eu dormia num barraquinho de lona, em cima dos paus, lá dentro. Não tinha nada. Nada. E entendeu? se quisesse comer, ainda tinha que ir atrás, não tinha nem, assim, o mínimo, né? O mínimo. Então tinha ali um arroz e um feijão e um azeite de coco e se vira. Nem fogão tinha, Nem era até um fogão. fogão diferente. Nem fogão tinha. Então eu falo que o instinto de sobrevivência nosso, ele tem que ser ativado sempre. Verdade. Porque se eu tivesse me conformado também, falar, não, é aqui que eu tô, e eu escolhi isso, eu vou morrer aqui porque eu escolhi. Eu falava, olha, aqui eu não vou ficar. Terminou a colheita do arroz, eu não estava mais lá, porque eu já estava internada aqui. Fui para minha cidade, que é a Guiarnópolis, falei para minha mãe, não vou embora mais. Né? Então, a partir desse momento, ainda voltei lá para buscar minhas coisas e tentar novamente, mas não consegui mesmo, porque eu sentia que ali também não era meu lugar. E eu vim embora para Guiarnópolis, de Guiarnópolis eu vim embora para Palmas, e era assim, um menino atrás do outro. Fertilidade. O Olivier me perguntou uma vez, Ruth, por que você teve tanto filho? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, porque eu era tão pobre que eu não tinha calcinha. E é verdade, aí, ó, tá vendo? Gente. Aí eu falei pra ele, toda hora eu passava na frente do homem, ele achava que eu queria e botava um menino em mim. Oh, gente. Mas tem coisa na nossa vida também que foi desse jeito. Entendeu? Eu não ter um sutiã, não ter uma calcinha, não ter da onde tirar. E às vezes nem sabia, né? Porque a gente, mulher, a gente passa por essa transformação no corpo. E fica com vergonha de Exatamente. pedir, fica com vergonha de falar. Então, hoje eu paro e penso que a minha filha, uma filha minha, sair de casa com 14 anos, eu acho que eu morria. Eu ia atrás, eu ia fazer, não deixava não. Deixava. E minha mãe foi muito corajosa, ela confiou muito em mim também, porque minha mãe era uma mãe muito nunca. Todos os filhos da minha mãe moravam numa rua. Tudo na mesma rua. Tudo na mesma rua, tomava café todo mundo junto. Almoçava todo mundo. Ela era uma leoa que guardava os filhos. Então, ela permitir que eu saísse aos 14 anos de casa, eu acho assim, que ela confiou muito que a Ruth, ela vai dar conta. Entendeu? E depois ela falava sempre pra mim que essa chefe de cozinha, essa cozinheira que eu sou hoje, foi uma profecia dela. Olha. Ela falava pra mim, minha filha, você vai ser uma cozinheira, seus filhos vão ser cozinheiros. Eu falava, mãe, eu vou morrer. Porque em situação de vulnerabilidade, você não vê saída. A única saída mais próxima é a morte. Imagina. Eu falo porque eu vivi. Mas eu vejo como a palavra de uma mãe tem um poder sobre um filho. Né? As palavras têm poder de um modo geral, mas a palavra de uma mãe, a palavra de um pai, então ela te abençoou. Porque ela poderia falar, você não vai dar nada, vai virar nada na vida, vai lá pro meio do Maranhãozão aí, da divisa do Pará com Tocantins, e não vai virar nada na vida. Mas não, a mãe abençoou, e parece que assim, a palavra da mãe sobre a gente, se a mãe falou, é que vai dar certo. É esse o sentimento que eu tenho. E assim, eu sempre acreditei tanto na palavra da minha mãe, que minha mãe era general. Meu Deus! Ela falava pra mim, Ruth, eu vou cuspir no chão. Oh, gente. Se tu chegar aqui e esse cuspe tiver seco, hoje cachorro bebe sangue. Eu ia, tipo assim, o coração. E ela falava, tu vai comprar isso e isso e isso. Não tinha lista não, que ela não sabia escrever. Oh, eu ia repetindo até chegar. esquecer. E ela falava, se tu comprar o café, que ela gostava do café Viana. Olha, lembro até hoje. Minha filha, porque se esquecesse, tava lascada. Entendi. Ela falava, tu vai comprar o café no supermercado tal. Se tu comprar em outro, eu vou saber.
Eu acho que ela falava isso pra mim não ir mais pra longe, entendeu? E eu me perder, porque ali eu era criança, atravessava o Tocantins, a ponte é 800 metros. Pra chegar no supermercado era mais tipo ir e vir dava uns 6 quilômetros. Nossa. Mas uma coisa que eu percebo na sua fala, o honrar pai e mãe, né? Porque, ó, você obedecia e já ia honrar pai e mãe prolonga os nossos dias na Terra. Então a gente percebe assim que quem honra pai e mãe nunca se arrepende. Porque ela falava isso pra você, porque na verdade você já hoje tem essa visão, que era pra te proteger, tudo, mas você ia seguir na risca. E deu certo. Mas eu ficava com raiva. Eu falava, eu vou embora dessa casa, porque estão me fazendo de escrava. Oh, mas filho tem essas coisas mesmo. E ela falava assim, olha, não aceita carona de ninguém. Se alguém... Então ela brigava. Teve uma vez que eu peguei uma carona com um senhor que ela me deu uma surra. Ela disse, você não vai fazer mais isso. Ela tinha... Então, de uma certa maneira, ela me ajudava a não... Porque a coisa que ela tinha mais medo era de violência sexual, de alguém fazer coisa ruim comigo, entendeu? Porque eu era muito dada, tipo, conversava com todo... Sorridente, sei como é. E eu saía para vender as coisas, que eu falo que o meu empreendedorismo já veio de criança. Eu vendia peixe. Eu vendia bofe na rua, que é o pulmão do boi. Tua mãe perguntou, o que é o bofe? Eu falei, doutor, o bofe é o pulmão do boi, né? Que ali você retalha, põe no sol para secar. Então, a minha mãe me ensinou muito a cuidar dos outros. E eu gostava disso, porque eu queria parecer com minha mãe. Porque eu achava ela incrível. Incrível, ela era chique, altona, assim. Meu pai, 1,40 m. Ela tinha 1,75 m, assim, bem grande, minha mãe. E ela tinha um porte, sabe? Ela era. E o que ela falava era a lei. Então, eu queria ser ela, entendeu? Obedecer. E ela sempre falava, olha, o que eu tô plantando hoje, quem vai colher é vocês. O que eu estou plantando hoje, quem vai colher são os meus netos. Até minha 4ª geração vai ser abençoada. Amém. E ela falava, tinha umas senhoras que não tinham marido, era abandonada, outras que tinham, eram pessoas cegas, né? E moravam sozinhas. Ela falava, Ruth, hoje tu vai lavar a roupa da fulana. E aí eu ia, ajudava. E como a gente limpava fato de boi, tinha as canelas, tinha a garganta, tinha o bofe. Ela aproveitava tudo. Tudo. E ela falava, olha, hoje as tripas grossas é de fulano. Então, ela ajudava a manter uma cidade. Comunidade um trabalho inteira. Social. E hoje eu entendo que minha mãe era muito feminista. Entendeu? Ela lutava por a causa das mulheres. Então, assim... eu falo para as pessoas, me perguntam sempre em quem você se inspira para ser a chefe que você é, a pessoa. Minha mãe. Olha. Porque assim, a minha culinária vem das origens dela, porque todas as técnicas, embora eu não faça uma comida tradicional, eu cozinho uma comida mais autoral, que aí eu gosto de fazer meus sentimentos, que eu estou sentindo, de misturar as técnicas. As técnicas vêm dela e do meu pai. Meu pai e nem minha mãe sabia ler nem escrever. Mas minha mãe sabia negociar como ninguém. Meu pai não sabia. Meu pai vendeu um lote por um rádio e uma havaiana. Olha só. Eu estou me identificando em várias coisas que você está falando aqui, viu? Mas assim... Por isso que eu falo, porque às vezes as pessoas veem aquele negócio da mulher, a mulher sabe, é dificular, é isso, é bíblico, mas é que às vezes acha que a mulher tem que dar conta de tudo, e na verdade não, é usar o dom que ela tem pra abençoar as outras pessoas. Então eu vejo a senhora falando da sua mãe, eu falo assim, gente, é isso mesmo. Tá, e ela usou esse dom de negociar e passou isso pra senhora, pelo jeito, né? Não, e eu sou a 8ª de 9 irmãos. E eu falo assim, eu acreditei tanto, mas tanto no que minha mãe falou, que só eu colhi o que minha mãe falou. Estou colhendo. Porque minha mãe falava que o sonho da minha mãe era ir para São Paulo, era viajar, conhecer. E eu falava assim, ela falava, olha, se eu não conseguir, vocês vão. E só quem teve coragem de ir para o mundo fui eu. Olha só. Entendeu? E assim, minhas irmãs, meus irmãos nunca viajaram.
Nossa. Nunca andou de avião, nunca chegou nem perto. E como é que foi essa sua, assim, como que foi essa transformação? Você saiu lá do interior, lá do Maranhão, aí interior Tocantins, aí veio pra Araguaína, ficou internada, e aí como é que foi pra chegar até São Paulo? Tô curiosa. Então, minha mãe falou assim, olha, vocês vão embora para Palmas e vão crescer junto com a capital. Tinha 2 anos que tinha saído não, 3 anos do estado, que acho que ficou 1 ano, foi 1 ano e pouquinho a capital em Miracema. Logo que a capital se tornou Palmas, ela falou, vou embora para lá. Vão embora, porque vocês podem crescer. Aqui não tem para onde vocês Mulher crescer. de visão, sua mãe, hein? A minha irmã mais velha veio embora para Palmas e ela foi... tinha muita invasão. E ela foi ali, ó, povoando os bairros. Entendi. E trouxe toda a nossa família. Minha mãe falou assim, eu já estava grávida da 2ª filha, com 17 anos. E minha mãe falou, Ruth, vai embora pra Palma, bota esse homem pra ir embora. Porque aqui, jogando baralho, não dá certo, não. E ele tinha esse vício de jogo, entendeu? E aí, ele não queria vir, não tinha dinheiro. Aí, os políticos eram muito amigos dela, porque a minha mãe era uma líder que influenciava muitas pessoas. O Fabião Gomes veio para Palmas, o deputado que hoje é prefeito de Tocantinópolis, deu carona para ele, que ele trazia pessoas que não tinham dinheiro, eles davam carona e trazia para Palmas, e ele veio. E aí, com 6, 7 meses de grávida da 2ª filha, eu vim para Palmas. Aí fiquei um tempo, barraquinho de lona ali, colchãozinho da largura dessa mesa. Oh, misericórdia, gente. No chão, não tinha... Era assim, um em cima do outro. Eu fiquei, depois voltei para Guiarnópolis, tive minha filha, a 2ª filha. Com 2 meses eu voltei para Palmas, ela falou, vai embora. Não se preocupe comigo, vai embora e cresce com a capital. Porque você tem condições de ter oportunidades lá. E aí eu vim, depois, com alguns anos, ela veio também para Palmas. E aí foi vindo a família inteira para Palmas. E aí eu tive 4 filhos, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 23 anos. Nossa. E uma das coisas que ela pediu para mim, porque ela queria muito... Ela falava para mim que ela não chegava os anos 2000. E ela dizia que ela queria muito conhecer os últimos netos dela, que eram meus filhos. E eu tive esses filhos, 4 filhos para ela. Olha. E ela era apaixonada por essas crianças. E ela faleceu, eu tinha 23 anos, ela falou assim, minha filha, faz uma coisa, não vai parir mais. Acabou. E aí, tão tal que logo que ela faleceu, ela faleceu em maio, acho que setembro, eu já... A senhora teve 4 filhos, então? 4 filhos. Em setembro eu já fui, dei um jeito, fui parar em Porto Nacional, operei, não tive mais filho. Daí, toda vez eu chegava para ela e falava, mãe, eu vou morrer. Eu não dou conta com esses 4 meninos, esse homem bebe dia e noite, trabalha, mas bebe muito. Não passo fome, mas não tenho nada. Eu costurava ali, remendava o tamanho do peito da mulher, dando de mamar, e remendava aquele sutiã que não tinha mais nem lycra. Já tinha estourado tudo. Falei, isso aqui não é vida pra mim, não. Eu vou morrer, a senhora fica com os 4 meninos. Ela disse, não vou morrer, não. Não vou ficar com 4 meninos teus, não. Porque eu queria teus filhos. E ela falava, Ruth, um dia esses meninos vão crescer, vão trabalhar contigo. Tu ainda vai ter um restaurante, tu cozinha bem. E ela me empolgava. E quando minha mãe faleceu, eu cuidei dela 9 meses, porque foi o tempo que ela ficou... ela foi amputada as pernas, porque ela tinha diabetes. Então, quando amputou as pernas dela, que ela não pôde mais cozinhar, embora ela morava com a outra minha irmã e meu pai, só que ela gostava mais da minha comida, que se parecia com a dela. Entendi. E aí eu comecei desde o café da manhã, de tudo, fazer pra ela. E ela, não vou comer tua comida não, Noemi, eu quero é da Ruth. Eu ficava com raiva. Então, eu comecei daí prestar, tipo, um cuidado com minha mãe nos últimos anos dela, né? E depois, quando ela faleceu, eu comecei a me organizar
também, porque não tinha mais ninguém. Sim. Porque tudo ali, mesmo ela com saláriozinho de aposentadoria, ela dava uma roupa pra mim, dava alguma coisa, porque eu não podia ter nada. Entendi. Nesse meu casamento, eu não podia ter nada. Uhum. Eu não podia ter um tanquinho, eu não podia ter um fogão bom, eu não podia ter nada. Gente, que coisa. Entendeu? Porque eu tinha que me virar. Uhum. E o que eu ia fazer? Porque eu era colocada para baixo o tempo inteiro. Uhum. Que eu não sabia fazer nada, que eu não tinha estudado, que eu não ia chegar em lugar nenhum. Porque meus sonhos... Aí eu vou te contar, os meus sonhos eram esses sonhos. E eu não me encaixava novamente naquilo ali. Dentro do casamento. Uhum. Porque de todo jeito que eu quis empreender, eu queria ser grande. Você era tolhida. Uhum. E ele falava, tu quer ter vida de rico. Tu nunca vai ter, tua família é pobre, tu não estudou. Então, para não ter tanta confusão, eu sonhava só para mim. E guardava esse sonho. E guardava esse sonho. E aí, quando minha mãe faleceu, com 5 anos que minha mãe faleceu, foi que eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho, eu não sabia ligar uma torneira chique na cozinha. Eu fiquei a manhã inteira sem, porque é aquelas que você vai só até o meio, e aí ela abre... Né, e derrama água. Uhum. E eu passava de uma vez e ela nunca abria. Água. E aí o dono da creche chegou e falou, o que foi, Ruth, que aconteceu, que a louça estava toda suja? Eu falei, acho que não tem água, não. Oh, gente. E aí ele pegou e viu que tinha. Ele falou, deve ter chegado agora. Aí ele me ensinou, eu abri a torneira. E eu era tão vergonhosa. Eu era tão tímida, eu era tão medrosa, que para mim sair do meu bairro, para mim pegar um ônibus, para mim ir para o centro de Palmas, eu ficava doente. Eu tinha vômito, eu tinha diarreia, eu tinha enxaqueca, eu tinha labirintite, tudo emocional. Uhum. E eu tive esses problemas emocionais durante muito tempo. Uhum. O medo me levar a ter crises de passar uma semana deitada. O mundo girando, e todo o meu medo, eu vomitava. Era um problema emocional que o seu corpo físico sentia e acabava impactando na vida toda. Isso. Uhum. Então, o que ele falava para mim, que entrava, eu ficava, acho que com tanta raiva, e eu não sabia me expressar, com aquela raiva, que eu ficava doente, e eu tinha que vomitar. Meu Deus. Aquele sentimento. Entendeu? Então, assim, eu tive muitos problemas emocionais. Uhum. Porque aí não foi só o casamento. Porque mãe de 4 filhos, 3 meninas e um menino. E naquele tempo em Palmas tinha uma violência muito grande, que começou a ter facção, começou gangue, não sei. Então, de proteger os meus filhos, que era um bairro periférico, que tinha muita mesmo violência, matava mesmo, um bairro não podia passar para o outro, que começou isso em Palmas. Então, lá em 92, 94, 96... Então, tinha tudo isso dentro da família e eu tinha que cuidar e proteger os filhos, tinha que trabalhar. Aí começou a trabalhar. E nessa transição de sair de casa e ir trabalhar, como é que foi o ambiente dentro de casa? Como que ficou? Como que a senhora tomou essa decisão? Falou, não, agora eu vou trabalhar e você gostando ou não? Como que foi isso? Foi minha filha mais velha. Ela falou assim para mim, mãe, se eu fosse a senhora, eu ia trabalhar. Por quê? Agora eu quero falar para você que tá aí, ó, triste, sem saber o que fazer. Minha filha olhou para mim, minha filha tinha 10 anos. Ela falou assim para mim, mãe, vai trabalhar. Não deixa meu pai ficar rindo da senhora, não. Ela viu alguma coisa que ela não gostou e ela chegou para mim e falou, vá trabalhar. Não fique deixando ele rir da cara da senhora. Eu cuido dos meus irmãos. Quando ela falou que cuidava dos irmãos, que era para mim trabalhar, eu me senti forte. Olha, uma criança de 10 anos. Ela fez, entendeu? Eu perceber
que eu poderia ir trabalhar e contar com ela. Uhum. E eu fui trabalhar, minha irmã, eu virei uma máquina. Eu Ai. virei a máquina de trabalho humano. Olha aí. Eu saía 5 horas da manhã, eu chegava às 10h45 da noite. Nossa, então era manhã, tarde e noite mesmo. Porque o dinheiro, quando ele veio para minha mão, eu me senti poderosa, mas eu não podia usufruir também Uhum. do trabalho que eu Que tava produzindo. eu tinha que dar o dinheiro todo para casa. Uhum. Mas então, eu falo que eu tinha um pouco do meu pai, Uhum. da submissão. Uhum. Por quê? Quando eu era criança, eu achava que meu pai deixava minha mãe explorar ele. Por quê? Ele trabalhava e trazia o dinheiro para minha Pra mãe, eu não casa, entendia. Entendi. E minha mãe era que fazia a divisão do dinheiro. Podia Uhum. chegar qualquer pessoa na casa da minha mãe. Minha mãe tinha dinheiro. Olha. Ela tinha o bolinho de dinheiro na liguinha ali. Aí esse é para uma liguinha vermelha era para isso, a amarela era para aquilo, entendeu? Toda organizada. Toda organizada. E eu achava que era meu pai que tinha que ficar com dinheiro, Porque não ele que ela. trabalhava. Entendi. Entendeu? Então, dentro da minha cabeça, eu fui ser o meu pai dentro do relacionamento. Uhum. Eu dava o dinheiro todo porque o outro era o mais sabidinho. Na sua cabeça, né? Então, para mim também, sair de casa para aprender, eu Uhum. tive que ser esperta. Sim, verdade. Entendeu? Uhum. Porque eu não queria causar tantas brigas da minha saída. Aham. Entendi. Então você usou como quase uma moeda de troca. Isso. Aham. Mas aí eu fui pensando, eu vou aprender porque eu não sabia nada. Aham. Dentro de mim, eu tô te falando, eu com 25 anos, foi o primeiro trabalho meu. Eu parecia que eu tinha já 50 anos. Eu falo que minha vida, eu já vivi 125 anos. Tipo, a experiência, entendi. Eu já vivi 125 anos. Eu sou a mulher mais velha do mundo, entendeu? Porque assim, parece que cada dia pra mim era um ano. Aham. Então, eu comecei a trabalhar. E dentro da casa das pessoas, eu comecei a tirar aquilo ali. Eu não entrava para ser a faxineira ou a doméstica. Aham. Eu já entrei com o espírito empreendedor. Olha só, ela foi trabalhar em casa de família. Então é importante, porque eu sei que tem muita gente que assiste a gente que trabalha em casa de família e que às vezes acha que aquilo vai ser pra sempre, ou acha às vezes até que não. Ai, mas tem até vergonha de falar que trabalha em casa de família. E não, a senhora já foi trabalhar em casa de família, mas já com uma mentalidade empreendedora. Por quê? Porque dentro da casa da família eu tinha tudo que não tinha na minha. Aham. Que era eu cozinhar, montar uma mesa bonita, porque eu amo mesa posta. Ah, eu também acho lindo. Eu só não dou conta de montar, mas eu acho lindo. Dá até vontade de comer mais. Eu gosto de montar os pratos. A minha comida sempre ela vai ser... É muito difícil ser um buffet. Uhum. Eu gosto de fazer, tipo, prato compartilhados, que todo mundo senta Uhum. e serve, porque eu acho que é uma maneira também de você respeitar que todo mundo ali da mesa e você colocar uma quantidade que você não vai exagerar em pensar só em você. Uhum. Então, eu gosto da comida compartilhada e eu gosto de fazer os pratos individuais, porque eu falo que é um tipo de energia e de amor diferente para cada pessoa, Verdade. entendeu? E aí, eu chegava na casa de família, eu falava, aqui é minha casa, eu tenho que saber tudo que tem aqui. Já tinha o sentimento de dono. Já tinha isso. E aí, eu pensava, eu posso montar uma empresa de tipo faxineira. Uhum. De contratar várias mulheres e botar essas mulheres para trabalhar para mim também, entendeu? Essa é a mentalidade empreendedora. E aí, quando eu ia fazer faxina, todo mundo fala, eu odeio fazer faxina, mas eu fazia uma faxina linda. Fazer o que tem que ser feito. Minha mãe falava, tudo que é para trazer dinheiro para dentro de casa, que é dinheiro limpo, Honesto. Você faça honesto, você faça bem feito. É isso Nem aí. que você não goste. Uhum. Mas você vai e arrasa. E aí, eu fazia a faxina na casa. Quando eu ia fazer só faxina, eu falava, deixa eu cozinhar. Não, vou trazer marmita. Eu falava, não, deixa eu cozinhar.
Eu não sei de onde eu tirei isso, né? E aí eu arrumava a mesa todinha. Ela falava, Ruth, não tem nada aí. Eu transformava o que tinha na cozinha em comida. Ela, não, então senta pra almoçar. Eu falava, não, quem cozinha não senta. Uhum. Eu vou fazer olha, em 2005, 2006, eu nem sabia, nem televisão eu tinha. E aí eu falava assim, olha, aqui é a entrada, aqui é a nossa comida, o prato principal, e aqui é a sobremesa. E todo mundo falando, ixi, parece que eu tô num restaurante. Então aquilo em mim motivava, entendeu? E eu sempre falo que o dono de restaurante ou de bar que senta na mesa para conversar com o cliente é um passo da falência. Essa é uma ótima dica, viu? Para quem é dono de restaurante, bar, espetinho. Sentou com o cliente, filho, você tá um passo da falência. Por quê? Porque ali o cliente é o momento dele, não é seu. O momento seu é de servi-lo. Uma ótima, eu nunca tinha parado para pensar. Entendeu? Você vem, conversa, fica de pé ali, mas sempre no seu lugar. O cliente é o cliente, você é o dono. Sim. Porque a partir do momento que mistura as duas coisas, acabou. O cliente é que vai mandar em você, mas vai lá na cozinha e faz isso para mim, busca isso. E muitas vezes acontece isso. Verdade. Porque a mesa fica vazia e o cliente tá ali para consumir o dono do negócio sentado com ele. Então, é ele que tem que perceber o que está acontecendo em volta. Então, eu já começava aí. Eu inventava tanta coisa, minha irmã. Prato em casa, eu botava todo mundo sentado na mesa e eu ia fazer comida empratada para os filhos, tudinho. E era para comer só quando eu terminasse de servir todo mundo. Então, eu sempre gostei disso. Eu falo que o lugar de vítima que eu tive foi quando eu tinha minha mãe. Uhum. Eu falo que a melhor coisa é ser vítima do que ser culpado. Por quê? Minha mãe, eu me sentia culpada, mas minha mãe me colocava no lugar de vítima. Uhum. Porque ela passava a mão na minha cabeça e dizia que ia passar. E eu me conformava com aquela situação, mas eu queria morrer, porque eu não ia fazer nada por mim, porque eu tinha minha mãezinha, o amor da minha vida, que eu deitava no peitão dela, que era gostoso. E aí ela falava, não, minha filha, vai passar. Então, a partir do momento que eu não tenho ninguém para me defender, mas eu tenho minha filha que me acolhe, fala, mãe, vai. E te anima, né? Te dá o gás. E meus 4 filhos cozinham. Olha. Eu tenho uma filha que é chefe mesmo de cozinha, que a mulher, ela falava pra mim, a senhora tá me escravizando. Eu falei, não, você vai ser a melhor chefe de cozinha de Palmas. E ela é. A melhor? Ela trabalha em um dos maiores bufês de Palmas e, tipo assim, eles atendem a classe mais exigente de Palmas, entendeu? E ela comanda com maestria ali. Eu fico olhando, falei, essa menina é filha de quem mesmo, menina? Porque minha não é, não. Porque, assim, o comando dela, o jeito... sempre os alunos são melhores do que os professores e a gente quer que seja. Verdade. Então, assim, eu sei que tem coisas que eu não consigo, que ela faz com leveza e vai e faz, entendeu? E ela também nunca fez gastronomia. Então, ali foi lançada uma semente, uma palavra... De poder, de vitória, entendeu? E aí, dentro das cozinhas alheias, foi que eu comecei o treinamento para ser essa chefe de cozinha. E quando foi a minha filha falou para mim, essa mesma que falou que eu tinha que trabalhar, foi a mesma que falou assim, mãe, a senhora cozinha muito. E até então, eu nunca tinha visto o meu valor. Também ninguém nunca tinha te falado? Só era palavras negativas o tempo todo, né? Isso. E aí ela falou pra mim assim, mãe, a senhora cozinha muito, muito. Por que a senhora não participa de um reality de televisão? Fiquei, meu Deus, eu participar de um reality? Ela disse, E nesse meio tempo... Isso nem televisão direito vocês já tinham em casa. Né, quando ela falou isso, já. Entendi. Mas assim, nesse meio tempo que eu trabalhava para os outros... Eu montei negócios, eu fali, eu chorei, filho engravidou e problema demais. Continuou acontecendo problemas. Continuou acontecendo vida coisa, real. mas assim, eu sempre pedindo para Deus. Eu falava, Deus, muda minha história. Deus, muda minha história. E chegou um momento que eu montei uma padaria, que era o meu sonho. Eu montei essa padaria
E antes de montar essa padaria, eu fazia salgadinho em casa e vendia na rua. E chegou um tempo, eu não sei andar de bicicleta. E eu botava a caixa de isopor na garupa da bicicleta e empurrava. Imagine, eu sem coordenação motor, empurrando a bicicleta, doía isso aqui em mim tanto. Asquina, como diz o povo. E aí, foi 2 dias eu empurrando. Depois eu falei, rapaz, eu pago um menino pra pedalar pra mim e eu vou atrás caminhando. Entendeu? Não é obrigada eu saber fazer tudo. E aí foi, depois eu montei a padaria. Nós entregava para 8 mercadinhos. Eu fazia 3.000 unidades de coisas por dia, junto com elas. Aí minhas filhas já começou pequenininha a trabalhar comigo. Isso aí. A profecia da minha mãe já começou a se cumprir aí. E aí eu falei dessa padaria e eu voltei de novo para ser doméstica. E depois eu saí de uma casa que hoje o Gideon Pitalunga, o presidente da UAB, trabalhei na casa dele, eu fugi. Eu chorava, eu falava, meu Deus, eu tô aqui de novo. Aí eu limpava a casa com lágrima. Aí chegou e eles gostavam muito de mim porque eu cozinhava bem, organizava, mas não era aquilo que eu queria. E aí eu queria mais, eu fugi. Alguém não queria deixar eu ir embora, eu falei, eu vou embora assim. Eu fui embora, deixei ele pra lá. E aí ele falou pra mim, Ruth, como você mudou? Porque assim, eu nunca me conformava com aquilo, porque eu sabia, eu tinha certeza que tinha algo grande pra mim. E em um desses dias, quando eu falei que eu fui trabalhar de doméstica, depois fui trabalhar no hotel, como eu sabia fazer muito café da manhã, porque era os salgadinhos, tudo, eu peguei aquilo ali e fui para os cafés da manhã dos hotéis. E quando eu cheguei em um hotel que eu trabalhava, 5 horas da manhã, muita chuva, muita chuva, muita chuva. Eu levei minha roupinha num saco de lixo e fui na chuva gritando, falando com Deus. Eu acho que eu gritei tanto que Deus falou, olha filha, eu vou descer. Eu falei, Deus, eu quero te ver hoje. Porque se eu não ver o Senhor hoje, eu não acredito mais em Deus. Eu desafiei mesmo assim, acho que com tanta força que eu tava naquele momento pedindo, eu falei, muda minha vida, fala comigo hoje eu quero ver o Senhor na minha frente. E eu cheguei no hotel, troquei de roupa, entrei, fui trabalhar, e quando eu tô dentro da cozinha, a parte de fora toda de vidro, e você vê o cliente, e o cliente vê você lá dentro. Eu vi uma moça daqui de Araguaína, olha, tô ligadinha com Araguaína. Tá ligada, é isso mesmo. Uma missionária aqui de Araguaína entrou dentro do hotel. Eu falei, meu Deus, eu sempre elogiei mulheres. E aí eu falava assim, meu Deus, que mulher linda é aquela. Ela andava, ela flutuava, ela fazia isso, sabe? Eu falava, tá desfilando essa bicha. Ela tava toda. E aí ela foi, tomou café, saiu. E eu tava tão baixa astral que eu falei, eu só vou entrar quando não tiver mais ninguém pra me tirar a mesa. Aí eu entrei, fui tirar a mesa, que ela tinha tomado café. Quando eu tô tirando a mesa, ela entra de novo. Aí ela pegou uma xícara e falou assim, será que eu posso tomar um cafezinho puro? Eu falei, pode. Aí ela olhou pra mim assim, e ela falou assim, tu pediu pra ver Deus hoje, não foi? Olha, fiquei até arrepiada, gente. Quando ela falou isso, minha amiga, eu saí do chão. Eu falei, nunca mais eu peço, porque para você ver Deus mesmo assim, você morre. Sim. E a sensação que eu tive naquele momento é que eu ia sair da terra, eu ia desaparecer. Ela pegou nas minhas 2 mãos, quando ela pegou nas minhas 2 mãos, eu senti o meu espírito, o meu saindo e flutuando. E aí, naquele momento ali, não entrou mais um cliente dentro do café da manhã. Ninguém se moveu, parece que o tempo parou naquele momento ali. E o Senhor usou ela. E veio uma profecia para mim que o Senhor ia me tirar do anonimato. Olha! Ele ia me levar em lugares que eu nunca tinha imaginado de pisar. Ele tinha soprado o meu nome aos 4 cantos desse país. Que eu ia viajar nações, fazendo aquilo que Deus tinha colocado na palma das minhas mãos. E é tão tal que eu falo que a minha comida ela é espiritual. A minha comida sara, porque tem testemunho de muitas pessoas de cura emocional através dessa comida. E eu pedi sempre para Deus, eu falava, Deus, nunca deixe o ódio
Porque eu passei por muitas coisas que eu poderia ser rancorosa. Sim, sim. Eu, gente, estou emocionada aqui, imaginando. Porque se for pensar, tem o quê? 20 anos isso? Não, 9 anos. Então, assim, que Deus cumpre o que Ele promete. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Porque você poderia receber essa promessa e ficar lá. porque eu recebi essa promessa em 2011. Essa promessa veio se realizar em 2016. Porque eu sempre falei atitude. Atitude. Porque Deus nunca vai mudar. Uhum. E a promessa dele sobre a nossa vida, ele não vai apagar. Mas se você não tiver atitude, nem tiver fé... Eu sempre falo pro Tony, eu falo, Tony, não adianta ter fé e não ter atitude. Não adianta ter fé e não crer. Não adianta crer e não ter fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo. Mas assim, olha, eu tinha tanta fé que eu via aqui dentro da minha cabeça coisas grandes. Enquanto ninguém acreditava que aquela mulherzinha bestinha, timidazinha, vergonhosa, ia se apresentar para um público gigante. O povo pensava, rapaz, porque assim, ou para você ver o tanto que eu era terrível, que meu primeiro artista que eu quis ver foi a Gretchen. né? Cada um com seus gostos. É porque assim, era sua referência. Naquele tempo, meu irmão trabalhava na Serra Pelada e ele contava que a única mulher que entrava na Serra Pelada era a Gretchen. Aí você, opa, o que ela tem? 100 mil homens, ninguém mexia com ela. Olha... Porque na Serra Pelada tinha 100 mil homens. E não podia entrar mulher lá dentro. E tinha homem que tava ali há anos. E ela entrava e saía cheia de dinheiro. E eu queria conhecer a Gretchen. Eu com 12 anos conheci a Gretchen. Então, daí eu vi, Gretchen é poderosa. Entendeu? Porque ela se mantém até hoje. Verdade. Entendeu? E é uma mulher forte. Porque uma mulher, para ter coragem de entrar onde tem 100 mil homens, sabe que vai sair dali viva, né? Verdade. Então, assim, eu queria muito conhecer essa Pepita, porque, assim, as coisas que falavam pra mim quando eu era criança, eu já imaginava o negócio real. A minha mente, ela era muito produtiva. Muito criativa, já imaginava e já estava acontecendo. Isso. Então, eu queria ver se ela era uma pepita mesmo. Eu imaginava a Gretchen, tipo assim, uma pepitona de ouro, entendeu? E quando eu vi ela, uma mulher. Então você viu a Gretchen? Vi! Foi o primeiro comício do Siqueira Campo em Tocantinópolis. Eu pedi pra minha mãe deixar eu ver o comício. Minha mãe deixou. E eu me escondi. Pra ninguém me achar, porque depois do comício era o show da Gretchen em cima de um pau de arara. Olha! Então realizou, já imaginou, pensou e trabalhou pra isso. E eu queria ver o que era que encantava ela. Entendeu? Encantava as pessoas quando ela subia no palco. Então essa coisa artística tava em mim desde criancinha. Depois eu queria ser humorista, tipo Cacete Planeta. Entendi, porque era o que fazia sucesso na época. E fazia sorrir as pessoas, se divertir. Então, eu queria ir para um lado mais cômico, entendeu? De fazer as pessoas sorrirem, de fazer as pessoas se sentirem... Esquecer um pouquinho das coisas fora, é isso. Então, quando minha filha falou isso, mãe, vai pro programa de televisão, eu lembrei da promessa. Do que Deus tinha falado pra mim, que ele ia me tirar do anonimato. E eu fui orar, eu falei, Deus, eu quero ter uma empresa. Eu quero que o Senhor me dê o nome da minha empresa. E o Senhor me deu o nome da minha empresa em sonhos, que era Raízes Gastronômicas, tudo com S. Que era todas as raízes eu iria atingir. Olha... Bem profético e missionário, né? E aí, eu queria uma logo do Raízes e ninguém conseguia fazer para mim a logo do Raízes. Teve um que fez uma madeira, eu falei, não, o Raízes não é pedaço de pau. Entendeu? Então, assim, outro fez uma mulher com chapéu, eu falei, não, Raízes não é eu, não é a figura, Ruth. E aí, quando minha filha falou para mim que era para mim me inscrever no programa de televisão, eu me inscrevi. Eu passei primeiro 6 meses olhando
Eu não sabia mexer em celular, esses negócios. Não, eu não sabia nem o que era notebook, tu acredita? Acredito. Porque eu trabalhava dia e noite, eu não conhecia um chefe de cozinha importante, eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém, nome. E as pessoas falavam pra mim nome de chefes, eu ficava, meu Deus, eu sei quem é. Mentira, sabia quem era nada. Então, assim, não tinha tempo pra isso. Eu comecei a trabalhar em buffet, em hotel, e nos buffets que eu trabalhava, eu queria saber desde como limpava o prédio, a cozinha, armazenar as coisas, como os garçons serviam. Eu ficava no evento até de manhã para saber como que encerrava o evento. Então, ali, nunca eu entrei num lugar para me ser só o funcionário. Eu queria ser a dona. Eu queria saber como funcionava tudo. Limpar a caixa de gordura, fazer tudo. Eu entrava e sabia fazer tudo. Eu fiquei tão maluca que eu não precisava pesar mais as coxinhas. Já sabia. De olhar, eu sabia o que tinha de massa ali maior do que o outro. E aí eu trabalhava muito, tipo 18 horas, 24 horas, 36 horas. E eu fui imaginando que eu era um triatleta. Para me aguentar todo o cansaço, eu pensava, eu sou hoje uma triatleta, eu preciso nadar, correr e pedalar. Embora eu não sei pedalar, mas correr e nadar eu sei. Mas a vida do empreendedor é desse jeito, é um triatleta. Você tem que saber tudo e tem que estar forte, porque senão você não aguenta a pressão. E eu vinha todas as vezes feliz. As pessoas acham que eu nunca tive problema familiar, com filho, com nada. Porque sempre eu estava sorrindo. Sim. E eu acho que ninguém precisa, né, ficar vendo você todo o tempo reclamando da vida. Então eu tava ali sempre sorrindo, cozinhando diferente, e as críticas vinham, porque as pessoas achavam que eu queria ser tipo uma chefe de cozinha. Eu nem sabia, o que eu quero é trabalhar. Ali era a minha faculdade. Entendeu? Eu pensava que é minha faculdade. 4 anos aqui, eu tô já terminando a faculdade de gastronomia, e agora já os outros vai ser só os estágios. Entendeu? Então eu nunca me via como uma pessoa incapaz, que eu não tinha tempo realmente de estudar. Eu terminei o ensino fundamental, comecei o ensino fundamental com 35 anos. Aí terminei ali o ensino médio, já foi no supletivo, porque não tinha tempo mesmo. 4 filhos, eu tinha que cuidar dos filhos, e tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar de mim, tinha um marido, e tinha isso, e tinha aquilo, entendeu? E ajudar filho a fazer tarefa, levar para a escola, e um monte de coisa. Então, assim, eu comecei, quando eu me inscrevi no GNT, eu passei 6 meses, eu assisti primeiro um programa inteiro, e a gente pensa daqui de fora que é fácil. Sim, verdade. Entendeu? E aí foi 6 meses, todo dia eu botava naquele fonezinho do celularzinho pebinha que eu tinha, e aí eu falava, inscrições para o GNT já estão abertas, que eu não sabia nem digitar, mulher. E aí passava, aí aparecia o GNT, e aí eu procurava ali, ainda não está aberta as inscrições. No dia que eu pesquisei, que abriu hoje as inscrições para o reality Cozinheira em Ação no GNT, eu trabalhava num Hotel Céu, lá em Palmas, eu pedi conta na mesma hora. Nem sabia se ia ser escolhida. Na hora do almoço. Isso que é fé prática, né? Que a gente vê que tem a fé que é morta, e a fé prática. Já fez inscrição, nem sabia se ia ser escolhida, já pediu demissão, porque já sabia que ia entrar. Olha, eu nem tinha feito a inscrição ainda. Na hora do almoço, eu subi pro almoço, eu pesquisei, tava aberto, eu liguei pra minha filha. Falei, me inscreve. Eu vou. E não é só assim se inscrever, né? Então, é muitos processos para você inscrever, tem que mandar vídeo falando, tem que ser uma pessoa. E eu ia agora. E eu toda tímidazinha, toda senhorinha, gordinha, quase 100 quilos, meu Deus do céu. E aí, eu já fui logo na direção, falei, fulana, eu vou participar de um reality de cozinheiro, e você já pode caçar uma pessoa para me substituir, porque eu vou passar uns 20 dias fora. Olha. E ela, você já se inscreveu, pelo menos? Eu falei, não, mas eu vou.
Aí ela, Ruth... Capaz que ela pensou, gente, essa Ruth tá sem noção. Não, foi uma briga, porque eu saí de lá sem elas me darem, entrar em acordo comigo. Ela, se você então quer ir embora e acha que vai, então você vai embora. Mas eu não vou lhe dar as contas. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu perco os direitos, mas eu vou. E aí começou de novo dentro de casa. Tá ficando louca, tu vai fazer o quê? Você nem conhece. E eu escrevi minha história, eu narrei, minha filha digitou e mandou. Com 3 dias já entraram em contato comigo. Já empolgaram. Você tem que escrever a história. O porquê que você vai e a história da sua vida, né? E aí eles acharam a história fantástica. 3 dias ligaram pra mim. Rapaz, meu coração palpitava, eu louca, meu já querendo ir no mesmo dia. Aí eles fizeram uma ligação via Skype para me conhecer, porque como eu morava longe, não dava para fazer essa entrevista de pé. Pessoalmente. Aí eu não tinha computador, eu fui para casa da minha filha, eles pegaram um notebook emprestado, e aí eu sei... Você tem e-mail? Eu falei, o que é isso? Sabe que tem de fazer aquelas chamadas que tem agora Zoom, seu Meet. Eu sabia lá o que era isso, eu não sabia nada. E aí todo mundo falou, como é que tu vai? Eu falei, eu vou. Deus falou que ia me tirar do anonimato, ele que vai me ensinar. Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. E aí eu tinha que fazer uma receita e mandar pra eles, eu gravando, fazendo a receita. Eu tinha R$150 todinho. Eu fui em Taquaralto, eu comprei várias coisas. Era pra fazer um prato, eu fiz 5. E viu qual era o melhor? Não, mandei foi 5. Eu cozinhei ao vivo os 5 pratos, maluca. Tipo assim, eu fiz os 5 pratos de uma vez. Meu Deus! E eles assistindo? Não, eu gravei Gravou e mandou. Que aí você grava e joga no YouTube. Então, não é só pra eles. Sim. Entendeu? Você faz... E todo mundo vê. E aí tá lá eu, o gordinho lá fazendo o pratinho. Eu fiz uma tapioca recheada com carne seca, eu fiz o chambari, eu fiz buchada, eu fiz um feijão verde com quiabo, com não sei o quê. Eu sei que eu fiz coisa. E aí ele falou, ela é maluca, né? E eu sei que aí eles começaram a gostar de mim pela minha história, dos filhos, com 36 anos, eu já era avó. 37, aí quando eu fui pra lá, eu tava com 39 anos, já tinha 6 netos. Então eles... E Deus me dava um sonho, desde quando eu me entendo por gente, que todas as vezes que era meu aniversário, eu sonhava atravessando a ponte do Estreito de Tocantins para o Maranhão. E sempre a ponte quebrava e eu não atravessava. Não conseguia chegar. Não conseguia chegar, pois tu acredita que a promessa de Deus era com 40 anos o Senhor me tirar do anonimato. E aí, no dia que eu completei, eu gravei o programa, eu tinha 39 anos. Eu sou de julho. Eu gravei o programa porque é 3 meses para editar um programa inteiro. E mais 3 meses no ar, então são 6 meses. Quando a gente assiste, já tá tudo gravado. Já tá tudo gravado. E a gente tem um sigilo que não pode falar. Então as pessoas acreditam que você vai e vem toda semana. Acredita que você tá lá o tempo. Não. Aí você teve que mudar pra lá. Eu fiquei 20 dias lá, confinada dentro do hotel e tudo. Minha primeira vez de avião. E eu passava, eu falava assim, quando eu morava no barraquinho de lona, eu falava, um dia eu vou pegar esse avião. Aí o outro lá dizia assim, só se ele cair em cima da tua casa ou de tu. Gente. Eu falava, Deus, me leve, eu quero fazer bate e volta. Eu quero voar, eu quero saber a sensação do que é um avião. Aí sempre que eu passava o avião, e via o avião de madrugada, eu falava, eu queria tanto pegar esse voo, Deus. E eu sei que eu fui, né? Eu saí no voo de madrugada. Nunca duvide quando uma mulher falar que vai fazer uma coisa. Não duvide, porque mulher, quando ela quer fazer, não tem quem segura, não. É desse jeito. E é desse jeito. E aí, meu voo foi 3 horas da manhã. Meu primeiro voo foi assim, foi Deus. Porque tava um céu tão lindo.
cheio de luz, de estrela. A lua, eu sentei do lado da janela, e aí eu levantei, né, subi a janela. A lua parece que ficava no meu colo. Eu viajei chorando a noite inteira. Assim, às 2h20 cheguei lá, que é de Palmas, o voo direto, né, que eu pedi para voo direto, que eu nunca tinha andado de avião. Eu falei, vai que eu me perca. E começaram a dizer que ia me sequestrar, que era mentira. O que eu tinha. Eles mandaram a passagem. Tudo. Mas só pra senhora, não tem acompanhante. Não, você fica lá. Minha irmã não pode nem falar com o povo do reality, não pode. Você tem que ficar confinado mesmo. É só uma que fala com você e você responde e acabou. Entendeu? Então, assim, eu com essa língua feroz. A gente que é extrovertido precisa conversar. Então, e aí eu fiquei num hotelzão chique lá em São Paulo. Fiquei lá no Morumbi. E o estúdio também do GNT era lá. E aí começou. E todo mundo, quando eu cheguei lá, que foi a primeira pessoa que chegou do reality, foi eu. Aí foi chegando outros, chegando. Entre vocês podiam falar? Podia. Tá. A gente se tornou grandes amigos, a gente conversava. Mas eles me achavam, tipo assim, no meu primeiro dia, essa daí sai. Achava aquele caipira lá do Tocantins? Não, essa indígena e tal. E falava que era na Amazônia, que era não sei o que. Eu falei, gente, o Tocantins faz parte da bacia amazônica, mas não é a Amazônia que todo mundo imagina. Tipo, pertinho de Manaus. Eu falei, vai, bem aí. Então, assim, o jeito deles conversarem, falar do que comia, do que fazia, e eu via, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E eu comecei a ver cada um dos 11 participantes. Aí eu comecei a fazer essa leitura, entendeu? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para sobreviver aqui dentro. Sim. Porque eles queriam me colocar para fora, tipo assim, me humilhar. Eu falei, eu não quebrei coco à toa. É isso aí. Deus, a promessa de Deus é quando ele fala, ele cumpre. E aí, eu comecei, porque esse meu lado que eu queria ser cômico e tal, eu comecei a trazer ele. Perfeito. Eu falei, eu não tenho os olhos azuis e nem esses lábios carnudos. Mas eu posso divertir o público. Sim. Olha só, que discernimento, né? Mulher sabe, é isso aí. Eu falei, eu não tô aqui para divertir eles. Eu tô aqui para fazer uma diversão pro público que vai assistir. Verdade. Então, eu falava uma brincadeirinha assim, entendeu? Falava outra coisa. Então, aquilo ali soava... porque é muito editado o programa. É como se eu tivesse, tipo... alfinetando alguém. Entendeu? Então, assim, eu dava uma risada quando fazia uma coisa... E uma risada espontânea que dava ibope pro programa. Quando eu ia cozinhar, eu trazia essa coisa de poucos ingredientes e mais sabor. E aí o pessoal falava, isso aqui é minha avó, isso aqui... Teve um dos jurados que ele falou, você já foi para fora do Brasil? Eu falei, nunca. Aí, eu nunca tinha nem andado de avião. Aí eu contei para ele, ele disse, o que você fez aqui, pequena? Porque eu era a pequenininha, né? São os grandes chefes mundiais que faz. Olha. Deus usou você aqui agora. E a Olivia começava a falar, o Espírito Santo de Deus entrou aqui. Então eu sempre entrava com um sorriso, eu tava nem aí. Na hora das entrevistas eu falava, olha, eu vim para aprender. Eu quero aprender, eu quero aproveitar. Isso aqui é o que eu pedi para Deus. E aí o meu formato, o formato do reality foi diferente. Eu recebi o público de 15 pessoas. E a gente tinha que vender a comida para essas pessoas. Que não eram chefes, eram pessoas normais. Pessoas que se inscreviam. E aí depois, para complicar, que eles viram que estava ali eu convencendo as pessoas com o que eu falava, eles começaram a trazer, tipo, grupo de nutricionista. As mamas do bexiga. Trazer não sei quem, pessoas específicas que tinham um paladar mais apurado. Isso. E aí eu falava, meu Deus do céu. E eu chegava para contar as histórias para as vovozinhas. Aí pronto. Eu falava, olha, você e seus netos vão viajar e não sei o quê. E eu percebi que o meu convencimento era a minha fala.
Sim. Enquanto os outros levavam, tipo, com buquê garni, não sei o que, eu falava, não, hoje eu vou fazer uma experiência para você única. Nós vamos picar e mexer essas panelas, botar fogo embaixo do negócio. E aí eu trazia, tipo, uma picância também pra cozinha. Então, todo mundo, ela é maluca. Falando desse jeito, né? E o povo de São Paulo, ele é mais, né, reservado, a comida deles. Eu falei, pois tá bom. E aí eu comecei a fazer isso. E o Olivier amava, ele deixava eu, tipo... Dava liberdade. Deixa... E aí eu comecei a perceber o quê? Quando eu fazia um corte diferente, enrolava um peixe na folha de banana, porque lá tinha tudo que eu conhecia. Que bom. E eles não conheciam, porque era coisas do interior, do Nordeste, de roça. Então, ali, aquele instinto de sobrevivência lá de 14 anos, serviu para mim ali dentro. Porque ali também eu tive que ter o espírito de sobrevivência aos 39 anos. Sim. Entendeu? E aí eu pegava e ficava, falava, eu não vou deixar esse povo mandar eu embora e envergonhada, não. E aí eu fazia e ganhava a prova. Teve uma que pediu para sair porque ela me odiou. Oh, Deus. Misericórdia. Ela disse assim, olha, eu sou delegada e advogada, e não vai ser uma pessoa que não tem diploma que vai mandar em mim. Eu falei, pô, então você pede para sair. Ela disse, pois eu vou fazer isso. Eu falei, pô, você sabe, mas eu não saio, não. Ela pediu para sair. Gente. E foi embora, porque ela queria, ela advogada, ela queria me convencer que ela tinha que ficar e eu me aliar a ela. Eu falei, não, se você quiser, você pode se aliar a mim. Mas eu não vou me aliar a você. Entendeu? Então, naquele momento, eu comecei aquelas dores de cabeça, aquilo que eu vomitava. Eu tive que eliminar ali. Porque ali não era lugar para me trazer doenças emocionais, entendeu? Para dentro de um programa. Então, a pessoa falava, eu tinha que responder. Eu tinha que me defender ali. Sim. Mas aí também, sabe o que eu percebo quando eu vejo assim, a senhora falando? Que como Deus te preparou em cada caminhada para poder viver o propósito dele. Né? Então, às vezes, você não entende com 14 anos por que você quebrava coco, cozinhava no fogão. Como que é o nome do fogão? Pau do brefo. Pau do brefo, por quê? Porque Deus estava preparando uma coisa muito maior. E às vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus e o preparo, porque é o preparo. Né? 40 anos é um número quase profético. 40 anos no deserto, né, que Moisés ficou. 40 anos que eles caminharam. Depois 40 anos para chegar na Terra Prometida. Então eu vejo a senhora com 40 anos. Então foi um preparo de 40 anos para poder colher o que Deus tinha te preparado, né, o propósito dele. E muitas vezes a gente não quer esperar esse tempo processo, né? E viver o processo. Eu quero fugir, eu vou pro colo da minha mãe e pronto. Não, até isso Deus preparou. Até tirar sua mãe naquele momento para te fazer mais forte. Então eu vejo assim, como a mão de Deus e como você se deixou. Porque às vezes Deus tá fazendo e a gente quer. E, né, Deus ele não muda, mas a gente pode mudar. Isso. E aí, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa de ter um raciocínio muito rápido das coisas, entendeu? De perceber o ambiente, a energia das pessoas, de ver se que uma pessoa está querendo me convencer de uma coisa que eu não quero, entendeu? De uma coisa que não vai fazer bem para mim. Então, eu deixo a pessoa falar. Eu falei, eu mesmo é que não vou daqui dentro de mim, entendeu? Então, eu não preciso também ficar desagradando ou agradando falando. Eu posso... Então, eu comecei a aprender a bloquear. Assim como eu só consegui superar também as adversidades de dentro de casa, porque eu aprendi a bloquear aquilo que me fazia mal. Entendeu? E lá dentro do reality, eu falo que ali foi aonde eu botei tudo pra fora, porque eu me achava feia, eu me achava horrível, eu já bati em mim, eu bati no meu rosto. De falar, olha, tu sofre. Porque enquanto eu me punia, as coisas ficavam mais difíceis. Eu falava, tu tá sofrendo porque tu quer. Porque tu saiu da casa. Eu repetia aquilo que eu fiz, falando ainda. Eu falei, tu saiu da casa da tua mãe, tu fez isso, tu fez isso, tu merece mais. Só me dizia coisa ruim.
E aí, depois que eu relatei toda a minha história para esse povo, foi 3 dias, e chorava. Eu não sabia por que eles choravam. Porque, para mim, a vida que eu vivi era normal. Era normal. Porque minha mãe viveu, outras viveram, eu via aquilo ali vivendo, entendeu? Então, para mim, era normal eu sofrer, era normal não ter. E quando eu cheguei lá, todo mundo falava, ela cozinha demais. O Olivier falava assim, tu é autodidata, pode botar o que for. Que funciona. Ele ficava apaixonado, ele babava. Aí teve um dia que eu cozinhei piranha, ele falou, tu conhece piranha? Eu falei, é afrodisíaca que faz fazer menino. E aí ele gostou. Ele tomou o caldo. Eu não sei se foi a fé dele, eu sei que eles que queriam muito ter um filho com a Adriana, com a esposa dele, né? Porque a filha dele mais velha já tinha ali 25 anos. E ele tomou a piranha, com um ano depois ele voltou, ele veio em Palmas e falou, Ruth, a Adriana tá grávida, vai ter um filho. Engravidei ela depois do caldo de piranha. Olha aí! Uma ótima dica aqui. O caldo da Ruth, o caldo de piranha da Ruth fertiliza, hein, gente? Então, é bênção. Mas é como você falou, a sua comida, ela é espiritual, né? Deus te usa através da comida e abençoa a vida, gente. Isso é fantástico. Nossa, esse é um ótimo testemunho. Então, eu sempre tinha alguma coisa espontânea que saía, entendeu? E funcionava. E funcionava, todo mundo caía na gargalhada, ninguém queria mandar eu embora. Olha isso. Então, é assim, é você perceber muitas vezes, você é pequenininha, outras vezes, tipo, falar de biotipo, né? Magrinha ou gordinha, cabelos mais encaracolados, muitas vezes você se acha feia, sendo... Eu já era desse jeito, entendeu? Então é você se amar, é você olhar pra você e ver que você também tira vantagens de certas coisas, entendeu? Por quê? Se eu ficasse... Porque a maioria das pessoas que estavam ali tinha a nutricionista alta dos olhos azuis. Eu falei, meu Deus... Se for por beleza, eu tô lascada. Mas aí, eu vejo que as mulheres muito bonitas, elas são muito retraídas ali na delas. Então, as que não são tão bonitas, tem que ser engraçada. Ai, gente, cada um com seu talento. Cada um com seu talento. Então, eu arrancava risos das pessoas, entendeu? E aí, eu falei, rapaz, feinha igual eu me achava, chata, ninguém vai querer mesmo nem comer minha comida. Então, de você trazer leveza para sua vida, não existe ninguém feio. É como você se olha e você se trata, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho um respeito por mim, tenho meus limites, né? Que eu falo, até aqui dá. Separei. Depois dos 40, eu tenho uma palestra que é uma vida após os 40, porque tudo começou após os 40, porque foi aos 40 anos. Eu sonhei atravessando a ponte com os 40 anos. O Riad foi pro ar aos 40 anos, tinha um mês que eu tinha completado 40 anos. Então, eu tenho 49 anos, tem 9 anos que minha vida mudou. De ex-quebradeira de coco, eu ganhei todas as premiações da gastronomia no Brasil. Eu quero ganhar agora as mundiais. Amém. Porque os prêmios maiores do Brasil eu ganhei, que foi... O primeiro foi embaixadora da gastronomia do Tocantins, o Oscar da cozinha brasileira, e eu tenho o segundo prêmio, que é o Oscar da cozinha brasileira como embaixadora da gastronomia do Brasil e melhor chefe de cozinha do Brasil. Então, eu ganhei o prêmio Bertalucci no Senado Federal, que Bertalucci foi a mulher que lutou em prol do voto da mulher, e ela foi uma mulher muito ativista, né, para as mulheres, e são 7 mulheres que ganham esse prêmio no Senado Federal por ano. Então, eu vi a mão de Deus, que quantas mulheres não existem no Brasil e que fazem trabalhos, e eu vi, ali entendi que a voz, ela vai além do que o dinheiro. E muitas vezes nós mulheres periféricas, negras, sem dinheiro, seja de qualquer que seja as suas origens, muitas vezes a gente acha que sempre vai ser o dinheiro, mas sempre vai ser a atitude, sempre vai ser a fé, sempre vai ser você, o lugar que você está hoje não diz que ali vai ser o seu futuro, porque o seu futuro é você que faz, mas pede para Deus.
E Deus muda história, Deus muda nome. Deus me deu o chefe Ruth Almeida, entendeu? Aquela menina que todo mundo achava que poderia se tornar uma prostituta, uma mulher sem futuro, ou ser perdida na vida. Hoje eu trago a minha história de vida para mudar a história de outras mulheres. Então, assim, a voz, o que você tem para falar, fale. Entendeu? Então, o prêmio Bertalucci serviu para mim para isso. Para mim ver que a voz ela é muito mais importante, porque eu ganhei o prêmio junto com a Ana Luísa, a dona da Magazine Luiza, e ela trabalha com projeto social com milhões. Uhum. Eu ganhei o prêmio junto com uma ex-primeira-dama que trabalhava também com milhões. Eu ganhei junto com a Maria da Penha, que ela tem também uma voz e uma luta que é grandiosa. Verdade. E uma lei com o nome dela, né? Com a outra médica que ela fez muito no Covid, descobriu vários medicamentos, exames. Então, uma especialista que também trabalha com muito dinheiro. E eu ali podia me achar menor do que todas elas. Verdade. Mas não. A minha voz consegue chegar onde o dinheiro delas muitas vezes não consegue. Isso mesmo. Entendeu? Então, eu acho que mudar a vida de uma outra pessoa com a sua história dá mais um impacto muito maior na vida do outro. Então, de lá para cá, eu venho ganhando prêmios, fazendo eventos, entendeu? E trazendo sempre essa parte da mulher. Fui candidata a vereadora pela União Brasil. Foi lá no gabinete da senadora que eu conheci tua mãe. Verdade. Então, assim, eu sei que não era para mim ganhar naquele momento. Eu não saí frustrada. Eu saí com mais projetos. Fantástico. Entendeu? E eu conheci sua mãe lá. Se não fosse esse momento, eu não estaria aqui. E falando para muita gente, para você que tá em casa aqui, olha, eu estou assim, arrepiada. Já segurei para não chorar, já segurei para não rir, porque é muita emoção aqui. E tem muita coisa, eu ainda quero escrever um livro, eu quero também falar muito sobre quem faz e quem sente, que eu quero escrever sobre isso, sobre comida afetiva, sobre nós mulheres, que a gente tem mais essa parte de tocar do que o homem. O homem sempre sente mais esse afeto da nossa comida do que nós mulheres, porque a gente acho que nasceu para dar amor, para cuidar, para zelar, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para a gente falar também ainda depois, mas eu quero dizer que é isso, a minha vida, a minha trajetória é de muita fé. Muita fé. De muita fé e de acreditar em tudo aquilo que minha mãe falou. Mãe falou, você vai ser uma cozinheira, vai trabalhar com seus filhos vão trabalhar com você, vão ser cozinheiros também, vão ser pessoas bem-sucedidas. Então, se naquele momento o casamento foi até ali, até aos 43 anos que eu fiquei casada, e foram 28 anos, também serviu para muita coisa, para ser a mulher que eu sou hoje. Sim. Entendeu? De eu saber os limites meu como mulher e o limite que eu tenho que o meu companheiro tem que ter também comigo, entendeu? Sim. E eu com ele. Então, o respeito, porque quando o relacionamento perde o respeito, perde tudo. Verdade. E quando no relacionamento o seu companheiro, tanto você quanto o seu companheiro, um não ajuda o outro, também tá indo para a ruína. Entendeu? Então, se você... Não vou mandar ninguém separar, né? Mas se tiver ruim, filha, caça seu instinto de sobrevivência. Porque você vai aprender a fazer escolhas para a sua vida, que você primeiro tem que se amar. Se não se amar, não consegue. É isso não mesmo. Consegue. Gente, olha, assim, eu sei que a gente teria muito mais coisas pra falar, ainda ter a história da calcinha vermelha do fio dental, mas a gente vai ter que deixar pra próxima, né? Porque a gente já tá com 1h20 aqui. E assim, e é até bom mesmo, ela até me ensinou isso aqui antes nos bastidores, gente, porque vai estar tudo isso no livro, que ela vai lançar não sei quando, mas já estamos profetizando que vai acontecer. Amém.
E são muitas histórias, assim, porque ontem eu ouvi e ela contou que ela tinha um sonho de vestir um fio dental vermelho, mas ela não vai, ela usou o fio dental vermelho no Rio de Janeiro, né? Mas o que eu mais aprendi, e talvez você que tá assistindo a gente aqui também, não sei se vocês tiveram essa percepção, mas assim, respeite a sua história, de onde você veio, seja você mesmo, porque Deus ele te fez daquela maneira porque ele quer te usar como você é. Então, uma das coisas que eu percebi, por que Deus te fez baixinha? Por que Deus te fez negra? Por que Deus te fez naquele lugar? Por quê? Porque essas pessoas precisam te ouvir desse jeito. Se chega uma branca, loira, alta, do olho azul, as pessoas não vão ter conexão. Então, Deus quis te usar ali nesse momento. E quantas vidas têm sido impactadas e transformadas através da sua vida? Então, assim, eu quero te agradecer, chefe Ruth, por isso. Porque às vezes você poderia falar, não, Deus me fez pra ficar aqui mesmo, pra ficar do lar, pra ficar... Mas não, você ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, e eu tenho certeza que Deus tem coisas muito maiores. Eu não duvido, né, hoje ela é a chefe mais influente do Brasil, eu não duvido que tá... Assim, em pouco tempo vai ser do mundo todo, a gente vai ouvir aí em inglês, em francês, falando chefe Ruth Almeida, né? Nem sei como é que fala, mas assim, porque eu sei que Deus tem um propósito muito grande e muitas vidas precisam da sua história para de fato tomar coragem, a coragem que a senhora teve. Então a minha palavra é de agradecimento por esse momento, assim, e eu sei que a gente teria mais tempo, mas eu acho que até a bateria já tá ali dando sinal. E eu quero pedir para a senhora olhar para essa câmera, deixar uma mensagem para quem tá ouvindo a gente agora, né? Eu sei que já foram muitas mensagens, mas uma específica para as pessoas que estão em casa. Em primeiro lugar, eu quero, Carol, agradecer muito mesmo pelo convite e que essa mensagem chegue até você que está precisando, né, de ouvir história real, porque a minha história é uma história real de uma mulher simples, de uma mulher real, que nunca desistiu dos seus sonhos. E eu sempre sabia que Deus tinha algo para mim. Quando falavam para mim, tu não tem isso, não tem influência, você não tem ninguém. Eu falei, gente, eu tenho o dono do ouro e da prata. Ninguém consegue ter o dinheiro do mundo inteiro, nem o homem mais rico do mundo, mas Deus sim, entendeu? Então Deus muda história, mas basta você acreditar e permitir também, né? E é isso que eu tenho para falar para vocês. Nunca desista dos sonhos de vocês, nunca se achem que não tem valor, porque você é joia, você é preciosa. E eu sei que é difícil a gente fazer a escolha de se amar primeiro, porque nós mulheres queremos sempre consertar a vida dos outros. Mas conserte a sua primeiro, que dá certo, porque deu certo com a minha, deu certo com a vida de outras mulheres, que o nosso projeto eu já treinei mais de 2.000 mulheres por esse Brasil e tem dado certo. Então, vai dar certo também com você. E eu quero aqui agradecer. E eu fui para o Rio de Janeiro só um minutinho. Olha, eu fui para a casa do Fábio Pochá, cozinhar para ele. E eu falava que eu queria ir para o Rio de Janeiro, mas a promessa de Deus é que eu não ia pagar nada, né? Uhum. E aí eu fui para o Rio de Janeiro 2 vezes, fiquei em Copacabana, já que eu tava lá, e eu usufruí. Então, às vezes, as promessas demoram 40 anos, um dia, 1 hora, outras vezes anos, mas é até você entender que Deus nunca vai apagar a promessa. Muitas vezes somos nós. Então, quando o Fábio Pochá me fez o convite, a minha gerente falou, você não vai, porque você tem um evento. Eu falei, eu vou sim. Eu tô treinando minha filha e você para assumir o evento. Então, eu vou lá e vou fazer. Porque se eu tivesse ficado com medo, eu tinha perdido. E sobre da mulher negra mais influente da gastronomia, eu saí na revista Vogue. Dentro do Jalapão, não sabia que existia Vogue, não sabia nem o que era, porque quando a gente trabalha muito, a gente não vai ficar... Então, assim, quando Deus tem projetos na sua vida, vai chegar para você coisas que você nem imagina que existe. E muita gente paga milhões para entrar na Vogue. E eu nem sabia que existia a Vogue, foi lá, entrou em contato comigo e publicou da minha história. Então, a sua história vai ter gente que vai correr atrás
para escrever a sua história. E assim como Deus colocou na minha vida, vai colocar na sua também. E, ó, acorda e vai para cima. É isso aí, gente. Que história, que energia. Eu espero que vocês estejam sentindo isso aí em casa também. E se essa história abençoou sua vida, não guarde só para você. Curta, compartilhe, libere para os seus amigos, para os seus familiares, para que outras pessoas sejam abençoadas, impactadas por essa história maravilhosa. Que Deus abençoe todos vocês.